se agitar. Confiarei-te, Senhor. E se as trevas se Olá, no programa de hoje estaremos das senhoras Aurora, Elaine e Rejane. São 3 mães codependentes que frequentam a sala de família da instituição Cláudio Amâncio devido à adicção de um de seus familiares que hoje se encontram recuperados. E o tema abordado no dia de hoje vai ser a família disfuncional frente à recuperação. E a nossa pergunta, será que uma família em que o pai não está presente na doença do filho, do seu ente querido, tem maneiras de se recuperarem? É essa a pergunta. Portanto, você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br, que terá alguém aqui para tirar as suas dúvidas, porque as minhas vou tirar agora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Cláudia. Você já é reincidente do nosso programa, já veio outras vezes, é Já isso? é a terceira vez já. Terceira vez? Isso. Pois é, esse é um programa que nós temos que falar muito para as nossas famílias, é isso? Isso mesmo. A Elaine, você também já veio uma vez, Sim. junto com a Aurora, é isso, Aurora? Isso. Ah, então tá bom. Hoje nós temos aí uma turma boa para trocarmos ideias. Então eu vou perguntar, né? O que levou você, Rejane, a procurar a instituição? Que a gente sabe que é um ente querido normalmente que está na frente, não é? Com certeza. Foi assim mais ou menos? Boa noite, Cláudia. Obrigada por mais essa oportunidade de a gente estar falando, né, para a família, que o que me levou a procurar a instituição foi mesmo a drogadição do meu filho, né? Eu não conhecia tratamento, eu não sabia como lidar. O meu filho já fazia muitos anos que usava droga, então eu tive que sair procurando uma maneira de ajudá-lo, né? E por uma coincidência assim incrível, que eu acho que não existe coincidência, naquele dia 2 pessoas vieram me trazer o endereço da instituição. E eu falei, bom, já que, né, tem que ser, então fui atrás. Naquela época o meu filho estava internado numa psiquiatria, porque ele chegou a ficar muito mal, né? Ele teve um surto psicótico. E eu cheguei lá na instituição sem ele, né? Ele estava internado no hospital. E aí lá eu recebi todas as orientações que eu deveria fazer. E só por hoje fazem 8 anos, 5 meses e algumas 24 horas. Parabéns, mas nós Que eu falamos assim, permaneço. falamos em família disfuncional. E você se encontra nesse quadro da família disfuncional. Isso. Que você falou, você foi, e no caso, eu até fiz a pergunta, será que diante da doença de um filho, a ausência de um pai, tem recuperação? É o seu caso? Com certeza. Eu sou viúva há 16 anos. Meu marido morreu, né, na drogadição também. Ele era alcoólico. E quando o meu marido tinha o problema, eu não sabia por onde ir. E aí, depois que eu cheguei lá na instituição, eu aprendi dentro do tratamento da sala que mesmo eu sendo sozinha, mesmo eu não tendo o meu marido perto, eu poderia fazer alguma coisa por ele. E eu acreditei, né? Eu fui ficando, as coisas foram melhorando. Eu tive o apoio da casa, né? Porque naquela época a gente tinha uma chácara, e a chácara, era a primeira chácara, né? Agora a gente tem mais chácaras. Mas aí ele saiu da internação da psiquiatria, depois ele foi para a chácara. E eu sempre sozinha na minha casa, mas aí com o grupo, né, a gente vai aprendendo. A chácara é a comunidade terapêutica em que ele ficou. E ele ficou muito tempo da primeira vez? Ficou os 9 meses, 9 meses. Sugeridos pela instituição. Que maravilha. E você, Elaine? O que te trouxe à instituição? Eu vim também pela drogadição do meu filho. Não foi o primeiro lugar que eu procurei. Eu tenho um marido abusador do álcool, que não se aceita como tal. Ele não se reconhece com o uso abusivo de álcool. E ele mora longe daqui.
a trabalho, ele foi a trabalho e continua lá. Aí meu filho pediu ajuda e eu não sabia o que fazer com isso. Que tipo de ajuda dar? Até que a gente chegou à casa, né, a instituição. Lá ele foi para uma comunidade, uma das chácaras, né? Ficou internado e enquanto isso eu comecei a frequentar uma sala de mútua ajuda para a família. E aí a gente começou a aprender que o ideal seria ter uma família completa, pai, mãe, né? E no seu caso também Mas seu não marido tem, não porque participou. totalmente ausente. Totalmente, ele não tem condições, maturidade para enfrentar um problema tão sério. Ele não tem nem noção do que fazer com isso, né? Aí o que sobrou foi a gente ir para a luta e tentar resgatar a vida de uma pessoa. E a gente conseguiu. E está hoje há quanto tempo Há 4 anos. que seu filho está bem? Está bem, voltou agora a fazer faculdade, está trabalhando. Leva uma vida praticamente normal. Correto. E a Aurora? O que levou a Aurora? Vamos lá, Aurora. Oi. Tudo bem aí, Aurora? Tudo bem. Seu filho está bem há quanto tempo? Há 6 anos. Ele tá limpo há 2, né? Mas que eu já estou na instituição há 6 anos. Há 6 anos. E no seu caso, também não teve essa participação da família, ou esposo, seu companheiro? Não. Eu só fui dar conta de que o meu marido não estava na programação quando meu filho foi receber a fichinha dele, de 2 anos. Que aí ele falou, eu fui lá, né, levei bolo, tudo para fazer a comemoração, e ele falou que ele devia muito a mim, mas ele gostaria que o pai dele estivesse lá. Com Foi certeza. aí que eu percebi que o meu marido estava fazendo falta, o Correto. pai, né? Correto. Regiane, diga uma coisa, você percebe que a ausência, então, do pai na recuperação da doença do filho torna-se mais difícil para você como mulher? Olha, quando a gente é um casal normal, né, que está ali a mãe e o pai junto, depois de um certo tempo de sala, o casal se torna mais fácil, né? Se torna mais viável, porque sempre a presença do pai, a presença masculina, ela impõe respeito, né? O adicto, quando ele entra em recuperação, ele respeita o pai, né? Ele começa a ver o pai como pai, né? Porque na programação a gente aprende os lugares certos, né? Porque quando a gente chega lá, a gente não tem um lugar certo, né? O adicto que manda em casa e ponto. Os papéis da família, Os papéis da família estão todos descompensados. Mas depois, conforme o tratamento vai andando, a gente vai sendo aquilo que é. O pai é pai, a mãe é mãe, a irmã é irmã, cada um no seu lugar. E quando a família é uma família composta com o pai, a mãe, tudo, eu acho mais fácil. Para mim não foi tão difícil, porque eu me apeguei muito ao grupo. E o grupo, nosso grupo, né, de autoajuda, o grupo de apoio, ele me deu mesmo esse apoio. Porque o meu filho, aos poucos, ele foi entrando dentro da programação, ele foi compreendendo a programação. Como ele tem uma comorbidade, e ele tem que tomar os remédios, tudo, então ele foi entendendo que ele tem que tomar o remédio, os remédios, né? Ele foi. Então, para mim, por causa da sala e por causa do programa, né, dos 12 passos que a gente tem que seguir dentro da programação, para mim não foi difícil. Eu consegui. E assim, como é que você chegou no grupo? Uma vez que a gente vê essa descompensação dos papéis, você era mãe ou era em primeiro lugar o pai? Porque você era mantenedora da casa. Eu sempre fui a mantenedora da casa. Sempre? Sempre. Você se via mais como pai, às vezes Isso. como mãe, ou confundia os papéis? Isso, eu era tudo. Eu sempre falo, às vezes eu falo na sala que eu cheguei como pai. Né? Eu cheguei lá, pai. Então eu era pai, eu era mãe. E lá dentro da programação eu aprendi a ser mãe. Apenas mãe. Então hoje... Eu vou perguntar isso para a Elaine, uma vez que ela está falando que vocês têm que fazer esse papel de pai e mãe. Qual era o seu papel? Olha, se você perguntar isso no início, eu não sei não, era tudo. Também? A gente, você se torna pai, mãe, confidente, amiga, repressora, porque a gente está muito perdida.
Você se encontra... A sensação que eu tinha é de estar sozinha, com uma pedra enorme ameaçando cair na minha cabeça. Eu não sabia simplesmente o que fazer. Tem muita diferença de lá para hoje? Muita, muita mesmo. É assim, é muito grande a diferença. E eu acho assim, hoje eu me adapto com a realidade que eu tenho. Então, essa é a minha realidade. Eu tenho um filho dependente químico que está caminhando bem. E eu tenho um marido ausente. Então, eu tenho que tirar o melhor proveito dessa situação. Não ficar esperando, se ele voltasse, se ele Se lamenta. estivesse, E antes né? você se lamentava, no Claro. caso, o marido não participa, não está nem aí, o que eu sim. faço? Procrastinava. É verdade, porque você está numa insegurança muito grande. Então, o mínimo que você quer é um ombro para chorar. Você precisa ter esse apoio afetivo. Então, eu não encontrava isso em casa. Eu não tinha ninguém em casa. Mas isso me foi oferecido na sala de mútua ajuda. Porque lá, os codependentes, que somos nós, né, os familiares, um sabe a dor do outro. Então, é lá que a gente consegue estabilidade, que você consegue uma serenidade, um equilíbrio, para poder lidar com essa sua realidade. Você disse que seu filho já havia feito outros tratamentos. Sim. Medicamentoso Não. ou internação? Ele fez uma internação num hospital especializado em dependência química, ficou 1 mês. E quando ele saiu, pela minha ignorância no assunto, eu deixei tudo à mão. Eu fui o agente facilitador achando que ele estava curado. Então, a gente sabe que assim não dá certo. Hoje você entende que não há recuperação, que há um processo de manutenção. Sim, que existe uma doença que é progressiva, é fatal, mas que ela pode ser estacionada. E é o que a gente está tentando fazer. E hoje você se sente mãe, mulher, separado daquela só mantenedora. Ah, sim, porque no início, inclusive, eu me sentia uma droga. Eu não era... Na minha concepção, eu falhei como mãe, eu falhei como esposa, eu falhei como mulher, eu tinha muita culpa, eu achava que eu era um fracasso total, que eu era um zero à esquerda de todo mundo. Então, aí eu aprendi o meu lugar. Eu não tinha identidade própria, eu era mãe de alguém ou esposa de alguém. A Elaine não existia. O meu lugar foi achado quando eu comecei a minha recuperação. Então, hoje você sabe separar bem. Sei. Você é a mãe... Eu sou só mãe. Só dos mãe. meus filhos, eu sou mãe, sou avó dos meus